Bem-vindos ao episódio número 8 do Degustabu Podcast. Meu nome é Guilherme e hoje vamos degustar o SkyTeam. Teremos também a hype da semana com o Resist, além, é claro, da notícia da semana. Mas dessa vez não é só isso, o Degustabu também vai trazer o quadro Mercado da Ludopédia. Degustação da semana. Hoje é dia de degustar um co-op para 2 jogadores lançado em 2023 e que está super bem cotado lá fora. O SkyTeam, do designer Luc Memonde, é publicado pela Scorpion Masqué, mas que infelizmente ainda não foi anunciado em terras brasileiras. Em SkyTeam, os jogadores são a equipe de pilotos de um avião e têm como objetivo pousar o avião a são e salvos em diversos aeroportos ou cenários. E para isso, cada jogador assumirá uma função, sendo um o piloto e o outro o copiloto. E como já falei, é um jogo co-op, então terão que trabalhar em conjunto para que o avião pouse. Vamos começar falando sobre o tabuleiro, onde de fato o jogo ocorre. O tabuleiro possui locais com ações comuns aos 2 jogadores, como por exemplo a comunicação com a torre que permite retirar aviões que estão no caminho, e o café que permite os jogadores mudarem para mais ou para menos o número de um dado. Além, é claro, das 2 ações principais do jogo, nivelar o avião e ajustar a sua velocidade. Além disso, o piloto tem como função baixar os trens de pouso, acionar os freios, enquanto o copiloto tem como função subir os flaps para que seja realizada uma aterrissagem perfeita. Mas como é o jogo em si, né? No início de cada rodada, os jogadores deverão discutir o que irão fazer ao longo da rodada, uma vez que durante a fase de alocação dos dados, eles não poderão se comunicar. Então, os jogadores deverão rolar 4 dados que alocarão nas ações que falei anteriormente. E aí, alternadamente, cada jogador realiza uma ação ou uma alocação do seu dado. E aí, existem ações essenciais, como o nivelamento e a velocidade, que os jogadores obrigatoriamente deverão colocar um dado em cada uma delas. O nivelamento do avião funciona como um cabo de guerra, onde será observada a diferença dos dados colocados e o avião inclinará para o lado com a maior diferença. Um ponto muito importante é que você não pode deixar que o avião penda demais para um lado ou para o outro, pois se isso acontecer, ele vai entrar numa espiral e os jogadores perderão o jogo. A velocidade será computada com a soma dos 2 dados e farão que o avião ande 0, 1 ou 2 espaços, dependendo de onde estiverem os marcadores. E no track de velocidade existem 2 marcadores, um azul, que representa os freios, e o laranja, que representa o flap. Se o valor ficar atrás do marcador azul, o avião andará 0 espaços. Se ficar entre o azul e o laranja, 1 espaço. E na frente do laranja, 2 espaços. Mas uma coisa muito importante, como estamos realizando a aproximação do avião, baixar o trem de pouso aumenta o arrasto. E com isso, o marcador azul no track de velocidade aumenta. E como também baixar os flaps, isso faz com que também o avião aumente o arrasto, fazendo com que assim o marcador de velocidade do laranja aumente. Então você tem que pensar que devido ao arrasto você precisa de mais velocidade ou menos velocidade. E como eu já mencionei, o trem de pouso e os flaps, vou mencionar só mais uma coisa. Para o piloto baixar os trens de pouso, ele deverá posicionar 3 dados em qualquer ordem, mas respeitando o valor do campo. Já para o copiloto é um pouquinho mais difícil, porque ele terá que subir os flaps 4 dados na ordem certa, ou seja, tem uma ordem certinha para ele colocar aqueles dados. Por fim, uma última ação que é super importante para o pouso, o freio. Esse será realizado apenas pelo piloto, e assim como nos flaps, possui uma ordem certa para o posicionamento dos dados. E aí, rodada após rodada, os jogadores irão posicionando seus dados e se aproximando para o pouso. Na última rodada, os jogadores terão que deixar o avião perfeitamente alinhado, e com uma velocidade menor que a de freio. Se tudo der certo, a tripulação agradecerá aos seus pilotos, pois fizeram um excelente voo, além, é claro, de um maravilhoso pouso. Mas, caso algo dê errado nesse momento, os jogadores simplesmente perderão a partida. Bem, como já deu para perceber, em um episódio anterior, gosto muito de aviões e estava particularmente ansioso para jogar SkyTeam, e posso dizer que ele entregou tudo. É um jogo extremamente simples, com uma complexidade baixa, mas que é difícil no tamanho certo. Isso se deve ao fato de que posicionar os dados sem se comunicar é bem complexo, pois além de você ter que fazer a sua parte, você tem que agir em compasso com outro jogador, para que o avião não saia do seu eixo e que ande a quantidade certa de espaços para que ele não bate em nenhum outro avião e assim perca o jogo, ou que ele fique parado enquanto você deveria andar. Então vamos às coisas que gostei. A parte de nivelar o avião é super interessante e divertida, e é claro que fazer o avião também andar é muito legal, ainda mais porque você tem que ver com o outro jogador a questão da soma dos dados. Você tem que limpar o caminho também, é bem interessante e é bem dinâmico. Você tem que ficar pensando em quantos lugares você consegue limpar os aviões e se você consegue andar ou não. Os cafés, o que são os cafés? Eles realmente salvam aquela rolagem horrorosa que você fez. E o que eu achei de negativo? Não teve nada que eu achei ruim no jogo, além, é claro, que nenhuma empresa brasileira ainda anunciou ele por aqui.
Então, para finalizar a degustação, se você gosta de jogos cooperativos e tem vontade de pilotar um avião e fazer a aproximação dele, este é o seu jogo. SkyTeam é simples, é divertido e roda super bem, além do fato de não ter downtime, uma vez que vocês estão jogando alternadamente o jogo. Por fim, já que não chegou aqui em terras brasileiras, você pode aproveitar ele no Board Game Arena. A hype da semana. A hype da semana não é um de um lançamento, mas sim de um jogo de 2022, o Resist, que são dos designers Trevor Benjamin, Roger, Dan Kesley e David Thompson I, e lançado pela Salt and Pepper Games. E bem, se você ouviu o penúltimo episódio, vai se lembrar com certeza desses nomes, afinal de contas, eles também foram responsáveis pelo Witchcraft lançado neste ano. E aí você pode se perguntar, por que hypar um jogo que é parecido com o outro? Bem, porque este é mais fácil de achar e me parece que é tão bom quanto o anterior, o Witchcraft. Bem, em Resist somos guerrilheiros lutando contra a repressão do ditador General Franco em 1936 na Espanha, e temos que nos defender como pode, ou seja, alistando as pessoas normais ou alguns guerrilheiros. Em Resist, sempre temos 4 missões disponíveis, com uma quantidade de soldados aguardando, e nosso objetivo é destruir essas missões, sem deixar que os soldados matem nossos guerrilheiros ou alguns civis. E isso é bem fácil de acontecer, uma vez que existem soldados bem maus que vão correndo atrás dos civis e os matam. E este é um dos critérios de perda de jogo. Mas, ao longo das rodadas, a gente vai ter que pegar algumas cartas e teremos que escolher se jogaremos elas escondidas ou abertas. As cartas jogadas escondidas podemos utilizar posteriormente, mas as cartas jogadas abertas, bem, elas são reveladas e mortas pelos soldados, e assim descartadas. A vantagem de jogar a carta aberta, como falei, é elas ser escondida e você poder utilizar, mas também a força dela é menor. Enquanto você jogar uma carta aberta, bem, ela tem uma força maior, mas você perde ela. E com isso, temos que realizar um bom hand management, sem perder nossos guerrilheiros e tentando somar a força suficiente para derrotar a missão, e os soldados que estão com ela. Afinal de contas, cada rodada você terá que decidir se a resistência permanecerá de pé ou é hora de pendurar as armas e encerrar com ela. Se permanecer, novas missões aparecerão. Se você encerrar ela, bem, é o final do jogo, e aí é hora de contabilizar os pontos e ver o quão bem sucedido você foi. Então, para a hype da semana, Resist, o original do Witchcraft. E já que ele é mais fácil de encontrar, por aí eu fiz o meu pedido e tô esperando ele chegar. Então, em breve, essa hype do Resist será uma grande degustação. Notícia da semana. A notícia dessa semana é sobre um artigo que vi na Ludopédia, sobre os 200 jogos mais presentes nas coleções dos brasileiros. Não vou mentir que fui pra lista esperando o Terraform Mais como sendo o primeiro jogo mais presente em todas as coleções. E aí, para minha surpresa, não foi ele. E para minha grande surpresa, o jogo mais presente em todas as coleções dos brasileiros é o Coup, com 5.979 exemplares. Um jogo de cartas que está na posição 272 do ranking da Ludopédia e que para mim nem é tão bom assim. Fazendo um comparativo entre ele e outro jogo, como o Love Letter, acredito que o Love Letter entrega muito mais e é mais divertido. Seguindo a lista, temos em segundo lugar o Azul, presente em 4.523 coleções. E aqui faço questão de dizer que esse devia ser o primeiro com certeza. Pois jogar Azul é divertido, rápido e, na minha opinião, é um daqueles jogos que você pode apresentar para quem nunca jogou nada e tenho certeza que essa pessoa vai sair gostando e amando o hobby. Em terceiro lugar, vem o jogo, aquele que foi minha primeira compra e provavelmente o que eu mais joguei, com 4.114 aparições, o Catan. Não tenho nada a dizer sobre esse clássico, apenas que devido a ele, minha paixão pelo hobby aumentou e foi aonde tudo começou. E em quarto lugar, outro clássico, aquele que apresenta as mecânicas de draft, gerenciamento de mão, coleção de cartas, o Seven Wonders, com 4.096 aparições. Só uma coisa sobre dizer sobre esse jogo. Que jogão! E pensando em mim hoje em dia, não teria vendido ele há uns 5 anos atrás. Em quinto lugar, temos outro clássico. E quando falo de clássico, falo inclusive daquele que trouxe para nós o Meeple. Sem Carcassonne, o Meeple não existiria. E Carcassonne está presente em 3.717 coleções. Já esteve na minha, mas pelo meu ódio a ele na hora que meus coleguinhas grilavam minha terra, o vendi. Apenas para terminar o top 10, vou apenas mencionar os próximos 5. Em sexto lugar, Bandido, com 3.691 aparições. Em sétimo lugar, o The Resistance, em 3.658 coleções. Em oitavo lugar, o Saboté, com 3.615. Em nono lugar, aquele, o famosinho da galera, o gerador de memes. O que me deixa chateado quando um novato está começando no hobby e pergunta sobre algum jogo para começar e conhecer no hobby, o Terraform Mais
com 3.552 presenças em suas coleções. E em 10º lugar, aquele que mudou a forma como vejo os co-ops e que trouxe mecânicas e um apelo de urgência em resolver problemas, Pandemic, com 3.493 aparições. Bem, esses são os 10 jogos mais presentes nas coleções e não vou mentir, achava que alguns jogos tinham uma cópia maior. Mas ok, também acho que assim como eu, muita gente não atualiza na Ludopédia e nem a conhece. Mas é legal entender o mercado brasileiro e saber que clássicos são clássicos e que sempre terão seu papel e seu espaço no mercado. Afinal de contas, diversos desses mudaram o hobby e trouxeram outras mecânicas junto com eles. E por fim, se você ficou interessado em saber os outros 190 jogos, a lista está na homepage da Ludopédia. Mercado da Ludopédia. E agora, o novo quadro, Mercado Ludopédia, que terá presença quinzenal neste podcast. Afinal de contas, é quase um hobby dentro de um hobby ficar olhando os jogos que estão sendo vendidos na Ludopédia. E aí vou procurar aqueles que estão sendo vendidos como água, ou seja, aqueles que têm uma grande quantidade de cópia no mercado, aquele que está no precinho e aquele que, por favor, não gaste tanto dinheiro assim. Então, vamos para o quadro Mercado Ludopédia dessa quinzena. E só para deixar claro, vou falar apenas dos jogos que estão em leilão, tá? Começando por aquele jogo que está sendo vendido que nem capim, temos 2 nessa semana. O nosso primeiro lugar nas coleções, o Coop, e o famoso, acho que mais pela série do que pelo jogo, o Game of Thrones. Só um parêntese, se você quer perder amizades, esse é o jogo. E ambos, o Coop e o Game of Thrones, estão com 4 jogos à venda. E aí, ia falar apenas de um jogo no precinho, mas achei 2, então vamos lá. No precinho mesmo, está um Game of Thrones por 40 dinheiros. Isso mesmo, 40 dinheiros. Mas ele apresenta um probleminha na caixa, que de acordo com o vendedor, a caixa está detonada. Mas, vamos ser bem sinceros, não compramos o jogo pela caixa, né? Mas sim pelo que está lá dentro. Então esse está no precinho. Outro que está num preço muito bom, pelo jogo que é o Betrayal of the House of the Hill, por apenas R$ 160. Pense em um semi-cop divertido que toda vez que eu jogo eu me divirto horrores. Pois então, é esse, Betrayal of the House of the Hill. E aí, como já comecei errado, escolhendo 2 jogos de cada categoria, não poderia deixar de mencionar 2 aqui do por favor, não gaste seu dinheiro com isso. O primeiro é um Interpol por R$ 250. Acho que não vale de jeito nenhum. E por último, um Hegemony por apenas R$1.000. É isso mesmo, R$1.000. Apenas R$370 a mais do que em uma loja especializada. É sério isso mesmo, pessoal? E isso que o Hegemony de R$1.000 está aberto. Então, por favor, não gaste seu dinheiro com um jogo aberto neste caso e compre aquele na loja. E para terminar, tenho que dizer que eu sempre me divirto olhando o leilão da Ludopédia. Bem, e com esse absurdo de R$1.000 num Hegemony aberto, terminamos aqui o episódio de número 8 do Degustabu Podcast. Se você gostou do conteúdo, deixe um review no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast para que mais pessoas possam achar o Degustabu. Além disso, curta o Instagram para ficar sabendo mais e até a próxima!